Oi, meu nome é Maria Eduarda, sou do terceiro ano. Eu vou falar um pouco sobre a crise dos Rohingyas. Então, vou começar falando o que são os Rohingyas. Rohingyas são uma minoria étnica muçulmana que vive no estado de Rakhine, localizado no país de Mianmar, que fica no continente asiático. Os Rohingyas são conhecidos como o povo mais perseguido do mundo. Por décadas, a maioria budista birmanesa é acusada de submetê-los à discriminação e violência. Lembrando que birmanesa, porque o país Mianmar antigamente se chamava Birmânia. O governo não reconhece eles como cidadãos, ou seja, eles são apátridas, tampouco como um dos mais de 100 grupos étnicos que contém o país. Essa exclusão se traduz em falta de serviços básicos e uma vida de extrema pobreza. Lembrando que o estado de Rakhine é um dos estados mais pobres do país de Mianmar. A perseguição contra os Rohingyas é bem antiga. Em 2012, choques entre os Rohingyas e os nacionalistas budistas causaram muitas mortes, forçando a minoria muçulmana a fugir para o país de Bangladesh, Tailândia, Malásia e Indonésia. Em outubro de 2016, militantes Rohingyas atacaram pontos de controle de segurança, matando 9 policiais. O governo passou a ver o grupo não só o que matou os policiais, mas como todos os Rohingyas como uma organização terrorista. O exército deu início a uma repressão violenta, causando mortes, incêndios, expulsão de moradores, estupros. Cerca de 87 mil Rohingyas fugiram para Bangladesh, que é um país vizinho do Mianmar. A OMI, que é a Organização Internacional para Migrantes, calcula que mais de 400 mil pessoas procuraram refúgio no país vizinho, que é o Bangladesh, e com mais de 10 a 20 mil pessoas chegando a cada dia. Bom, o que o governo fala sobre isso? O governo fala que não existe perseguição nenhuma contra o grupo dos Rohingyas, que fala que é apenas uma campanha para punir o ataque dos soldados. E até acusam os Rohingyas de colocarem fogo nas suas próprias casas e negam qualquer abuso. Eu assisti um vídeo no canal da TV Folha, que tem alguns relatos de algumas mulheres que sofreram isso, e eu separei 2 aqui para ler. Então, o primeiro é de uma mulher chamada Mantaz Begum, e ela diz assim: uma das minhas filhas foi tirada dos meus braços e jogada nessa fogueira. A outra foi atirada no rio. Os soldados encontraram 5 mulheres do nosso grupo, nos levaram para uma casa, tomaram todos os nossos pertences e nos estupraram. Depois de nos escapar, os soldados incendiaram a casa. O fogo me atingiu e eu não suportava a dor. No vídeo, mostra ela que ela tem a metade do rosto todo queimado, o joelho todo deformado por causa do fogo. Eu consegui sair com minha filha por um pequeno buraco e me escondi numa tubulação. Depois fugimos para uma floresta. De lá fomos para um campo de arroz e ficamos deitados na água. Ficamos ali até os soldados irem embora. Passamos 4 dias e 4 noites na floresta até chegar em Bangladesh. O outro relato é de uma mulher chamada Laila Begum. Os militares de Mianmar sempre nos oprimiram e nos torturaram. Mesquitas e madraças foram fechadas pelos militares. Não tivemos chance de estudar. Nem meus filhos podem estudar o Corão. Para quem não sabe, Corão é considerado pelos muçulmanos a palavra literal do Alá, ou seja, Deus em árabe. Os militares mandaram ficarmos juntos na beira do rio, que nada iria acontecer. Então eles incendiaram as casas e voltaram ao rio, onde fuzilaram todos. Antes de atirar, eles tiraram os bebês das mães e jogaram no rio. Alguns dos bebês foram colocados no chão e chutados até a morte. Com 60 anos, eu já passei por violência 4 vezes. Essa violência pode acontecer no futuro com as nossas crianças. Se tivermos nossos direitos garantidos, nós votaremos. Então, outro relato que eu vi de um homem que ele teve que amputar a perna por causa dos ferimentos causados pelos militares. Outra mulher que perdeu seu bebê porque eles jogaram o bebê no chão com muita força e acabou matando ele.
e de 11 pessoas da sua família, só 3 sobreviveram. Bom, isso foi um pouco sobre a crise dos Rohingyas. Espero que tenha entendido. Tchau. Meu nome é Alane e hoje vamos falar um pouco sobre o ataque de 11 de setembro de 2001. Como o próprio nome já diz, o ataque aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e foi comandado por um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, que tinham como líder Osama Bin Laden. Esse grupo terrorista em questão, eles tinham o objetivo de atacar a economia, o poder político e a força militar do país. Sendo assim, eles arquitetaram um plano de ataque e capturaram 4 Boeings americanos. Assim, aconteceram 3 ataques. O primeiro deles foi com 2 Boeings e atacaram as Torres Gêmeas, que era o principal símbolo financeiro mundial naquela época. O segundo ataque atingiu um local chamado Pentágono, que era o centro de inteligência dos Estados Unidos. E o terceiro ataque, ele tinha como destino a Casa Branca. Entretanto, alguns passageiros entraram em conflito com os terroristas dos Boeings e assim então o Boeing ele caiu em um campo localizado na Pensilvânia. O presidente dos Estados Unidos naquela época, George W. Bush, decidiu então a exterminação de Osama Bin Laden, o que não aconteceu devido a uma parceria do grupo Talibã do Afeganistão com Osama Bin Laden. Foi aí então que o presidente George W. Bush decide começar uma operação no Afeganistão à procura de Osama Bin Laden. Essa operação contou como líder os Estados Unidos e mais 43 países. Vale lembrar também que houve um consentimento do Conselho de Segurança da ONU para que tal operação acontecesse. No ano seguinte, em 2002, o presidente George W. Bush, em um discurso assim chamado de Doutrina Bush, declara então a guerra ao terror, que demorou muitos anos, pois somente em 2011 Osama Bin Laden foi capturado e morto pelos Estados Unidos. Eu me chamo Anne e vou falar um pouco sobre a guerra entre o Peru e o Equador. Bom, a guerra entre o Peru e o Equador, também conhecida como a Guerra de Cenepa, foi um conflito entre as forças armadas do Peru e do Equador. Entretanto, esses países já haviam tido outros conflitos anteriormente, mas em 1941 foi travada uma guerra e teve fim com a assinatura de um tratado de paz conhecido como Protocolo do Rio de Janeiro. Esse tratado teve intermédio de alguns países como Brasil, Estados Unidos, Chile e Argentina, e tinha por objetivo limitar as fronteiras entre o Peru e o Equador, a fim de evitar novos conflitos. Mas não deu muito certo e logo voltaram a se enfrentar pela região conhecida como Alto Cenepa. Oficialmente, a guerra teve início no ano de 1995, onde, no dia 9 de janeiro, a patrulha peruana foi capturada pelo exército equatoriano, mas logo foram libertados. Entretanto, o governo peruano não gostou nada daquilo e começou a mandar as tropas armadas para a região de Cenepa, enquanto o governo equatoriano mandava os soldados. Essa foi a última guerra da América do Sul e contou com muitos recursos da Força Aérea. Quem deu início à batalha foi o Peru, mas não deu muito certo. Foi então que decidiram atacar as tropas equatorianas de madrugada. Mas novamente não teve muito sucesso, pois um bombardeio peruano acabou caindo e matando toda a tripulação. Os equatorianos, cansados das tentativas, resolveram revidar. Foi aí que, no ano de 1995, teve o primeiro combate aéreo supersônico da América do Sul. Após isso, foi reaberto o tratado e foi então que decidiram assinar, dando fim à Guerra de Cenepa. Atualmente, os países mantêm uma boa relação diplomática e comercial. O Peru é um país sul-americano localizado no hemisfério sul-ocidental. Já o Equador é um país localizado no noroeste da América do Sul, e ambos os países estão localizados no continente americano. Meu nome é Maria Gabriela e eu vim falar um pouco sobre o conflito entre Tutsis e Hutus. A Guerra Civil em Ruanda aconteceu entre 1990 a 1994, quando tropas de oposições formadas por Tutsis e Hutus moderados iniciaram ataques a partir do campo de refugiados em Uganda.
contra as tropas governamentais do presidente Juvenal Habyarimana. Ele estava no poder desde 1993. O conflito em Ruanda teve desdobramentos graves, como o genocídio em que cerca de 100 dias foi responsável pela morte de 800 mil pessoas. Ruanda é um pequeno país da região centro-oriental do continente africano e historicamente foi habitado por diferentes etnias, Hutus e Tutsis. Formavam a maioria da população da região. A rivalidade entre Tutsis e Hutus passou a ser construída a partir do século XVIII. Tutsis e Hutus eram as etnias majoritárias que habitavam Ruanda e, do ponto de vista cultural, possuíam uma série de similaridades, pois compartilhavam em geral as mesmas tradições e falavam o mesmo idioma. O início dessa rivalidade entre essas duas etnias remotas foi a formação do Reino de Ruanda no século XVIII, quando Tutsis ocuparam cargos governamentais importantes e formavam quase inteiramente a elite econômica do país. Olá, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar um pouco sobre o nazismo. Nazismo ou nacionalsocialismo é uma ideologia que foi criada na cidade de Munique, na Alemanha, no ano de 1919. Essa ideologia tinha como base dividir radicalmente a sociedade alemã naquela época. De um lado, a raça ariana, como sendo símbolo de força, superioridade e pureza germânica. Do outro lado, os judeus, negros, estrangeiros e homossexuais, caracterizados pela ideologia como seres inferiores. Entre suas características, temos o totalitarismo, o anticapitalismo, o racismo, o antimarxismo e o nacionalismo. Mas afinal, qual a história do nazismo? Após a Primeira Guerra Mundial, finalizada em 1918, a Alemanha enfrentava, além de uma ameaça comunista, uma séria crise social, caracterizada principalmente pelas más condições de vida dadas aos seus camponeses e trabalhadores. Muitos desses problemas sociais germânicos foram causados devido aos reflexos do Tratado de Versalhes, o qual obriga a Alemanha restrições econômicas e multas. Dessa forma, o período histórico alemão entre 1918 e 1933 foi marcado por um conturbado cenário político, com destaque para a criação do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Os nazistas tinham intenção de ter um símbolo do nazismo que conseguisse representar todos os seus objetivos ideológicos. Foi a partir de então que readaptou um símbolo já conhecido pela humanidade, a suástica. A suástica não é exclusividade do nazismo, é uma simbologia que já estava presente em várias culturas de todo o mundo. No nazismo, a suástica era o símbolo protótipo dos invasores brancos. Segundo palavras do próprio Hitler, o vermelho expressava o pensamento social subjacente ao movimento, o branco, o pensamento nacional, e a suástica significava a missão que os cabia, a luta pela vitória da humanidade ariana. No nazismo também houve o termo que eram os holocaustos. O Holocausto nazista foi o genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus no decorrer da Segunda Guerra Mundial, sendo considerado o maior assassinato em massa do século XX. Os extermínios não eram restritos ao território alemão, isto é, à medida que o exército de Hitler avançava e conquistava novas terras, milhares de judeus, ciganos, comunistas, prisioneiros de guerra, poloneses, deficientes físicos e mentais eram mortos, sem chance de defesa.
A Alemanha nazista deixou de existir quando as forças aliadas derrotaram os alemães em 1945, findando assim a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mesmo sendo um assunto muito doloroso, vale muito a pena ser estudado. Por isso indico para vocês alguns filmes que retratam bastante a questão do nazismo. São eles: O Menino do Pijama Listrado, A Queda, Os Falsários e A Vida é Bela. Olá, meu nome é Stephanie e vou falar um pouco sobre a ditadura brasileira. Bom, esse conflito aconteceu nas Américas e teve seu foco no Brasil. Foi o período em que o país foi governado pelos militares. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo e anunciou que o seu vice, João Goulart, assumiria o poder. O governo do Jango, que era como chamavam João Goulart, foi conhecido por abrir portas a setores muitas vezes esquecidos, como estudantes, trabalhadores e organizações civis populares. Em 1964, o governo do Jango sofreu um golpe de Estado que o tirou do poder e colocou em seu lugar o general Castelo Branco. Os militares da época passaram a ter mais poder, e assim exerciam sua função de forma rigorosa e violenta. A repressão acontecia a todo e qualquer movimento social que ameaçasse o governo, e a censura afetou basicamente tudo, uma vez que a mídia não podia vincular nada que contrariasse o regime regente, e os artistas, no geral, não podiam expressar sua insatisfação através das suas obras. A redemocratização do governo começou no período Geisel e se seguia até o governo Figueiredo.